Vamos lá, gente, mais uma live para um cafezinho comigo. Hoje a gente vai falar de teorias financeiras que não te ajudam. São coisas que todas nós sofremos, mas a gente tem que aprender a bloquear isso, né? E quando a gente fala de teorias financeiras que não ajudam a gente vai para uma coisa bonita de falar na economia, que eu vou falar aqui numa linguagem mais simples. A gente fala vieses comportamentais, mas meu objetivo aqui é facilitar, é deixar tranquilo. Então eu vou falar das teorias financeiras que não te ajudam, que acabam carregando comportamentos que a gente traz. Antes de entrar nessa teoria, gente, eu queria deixar uma coisa muito importante aqui para vocês não esquecerem. Eu ouço muito, e eu já falei algumas vezes, né, sobre a questão de pessoas falarem: eu não recebi educação financeira em casa. Pois eu vou falar para vocês que sim, independente de os seus pais, os seus tios, seus avós, seus padrinhos saberem muito sobre finanças ou serem exímios, né, ganhadores de dinheiro ou serem exímios investidores, o que foi bom no passado não é bom hoje. A gente tem uma diferença. Então a gente precisa poupar os nossos pais, né? Por mais certamente eles fizeram tudo com a melhor intenção do mundo, né? Eu, por exemplo, gente, eu falo da minha história, né? O meu pai e a minha mãe, eles construíram um patrimônio por conta de um comportamento financeiro que eu não conseguia aprender. Por quê? Na melhor das intenções, a minha mãe, que era professora, ela me colocou numa escola, a melhor escola da cidade. A melhor escola da cidade, que era onde ela dava aula e eu estudava lá com bolsa. Mas o nosso padrão financeiro não era o padrão financeiro daquelas outras colegas. E eu passei a minha infância vendo as pessoas comprarem coisas que em casa, graças a Deus, nunca faltou nada, mas o meu pai era muito focado, e é até hoje, né, na questão de manutenção do patrimônio, de poder proporcionar uma vida melhor no futuro. E com essa preocupação, né, dinheiro entrava, dinheiro virava patrimônio e a gente tinha um padrão de vida comedido, eu estava numa escola que eu via as pessoas tendo muitas coisas que eu não podia ter. Conclusão. Era uma ânsia enorme em mim de poder trabalhar, ter meu dinheiro e fazer o que eu queria. E o que eu queria era consumir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre as lições financeiras de casa. Os nossos pais fizeram o melhor que eles puderam. Até porque, gente, quem viveu aí na década de 80, viveu uma época de inflação de 80% mês. Então, se a gente está preocupado com uma inflação de 10% ao ano, 11% ao ano, e tem que estar mesmo, porque nossa realidade hoje é outra, naquela época era 80% mês. Mas um exercício que eu faço de maneira prática para a gente ter um choque assim de ver como que a época financeira é outra quanto custava uma melicinha. Se você já passou dos 35 ou dos 40, você não vai lembrar. Porque a troca de moeda era constante, a inflação era absurda. Então, gente, como que os nossos pais podem ter ensinado coisas que são relevantes pra gente? Então, é muito comum isso, né? A gente falar dos nossos pais, mas é outra realidade. Então, mesmo que eles ensinaram, ok, legal. Se não ensinaram, tudo bem também, porque não ia resolver muita coisa. Para vocês verem como questões da infância financeira são relevantes. Gente, primeira teoria financeira que não ajuda a gente, eu já falei aqui um pouquinho, tem a ver com isso, é olhar o passado sem entender o passado. Muita gente fala assim: eu deixo dinheiro na poupança, mas eu tenho medo que vai confiscar de novo. Outra época, não tem risco. Eu não vou entrar em detalhe aqui, falo mais sobre isso lá na Jornada Mulher Investidora, mas aqui nós não temos tempo para entrar em detalhe. Então, assim, ter confisco da poupança como teve, outra época, tá? Outra coisa, eu já perdi dinheiro em criptomoeda e não quero mais investir, volto para a poupança. De novo, falar do passado sem entender o passado. Por que será que perdeu dinheiro? Quando eu comecei a investir, gente, eu não tinha uma vida financeira organizada, eu não sabia construir a minha estratégia de vida financeira. Eu investi e perdi muita coisa errada.
Deixa eu ver o que a Suiane tá falando aqui. Minha mãe fala para eu poupar até hoje, eu falo para ela que não tem como poupar, mas só se eu parar de respirar, porque eu não tô gastando dinheiro nem pro cafezinho. Suiane, se você já fez a sua análise e não tá conseguindo ter uma reserva para investir, é mandatório você buscar uma forma de fazer renda extra, tá? É necessário, gente. Investir não é luxo, é necessidade. Se você vê pessoas, às vezes com uma idade avançada, passando necessidade, numa idade que era para estar todo mundo tranquilo e viajando, é porque faltou estratégia. Mas voltando aqui, então assim, eu não tinha a minha estratégia financeira, eu não conhecia a minha vida. Era meio que, pô, é legal. Ah, tá todo mundo investindo aqui, eu vou investir também. Ah, na época eram as ações, né? Então, abre conta na corretora, faz rapidinho, dá pra fazer investimento nas ações. E eu ganhava e eu perdia. Gente, aquilo não tinha nexo, não tinha nada. Até que chegou uma hora que eu falei, chega, não vou mais aplicar, tô cansada de perder. E graças a Deus, eu voltei a estudar esse tema. Então, assim, eu sei onde eu errei. Ter referência do passado pode ser importante, sim, mas desde que você entenda o que aconteceu. Não aquela coisa assim, aconteceu lá atrás, eu não quero ver mais nada. Tá? Isso muitas vezes é o viés da ancoragem que as pessoas falam. Você deixa lá uma situação que não te deixa decidir. E isso arruína sua vida financeira. Seja como investidora ou até se você ainda está na fase de organização. Uma outra coisa também que dá um perrengue na sua vida financeira é preferir o conhecido. E aqui, gente, eu vou ter que dar uma chicoteada de leve, porque nós mulheres temos essa mania de achar que finanças não é pra gente, investimento não é pra mim, é pra você sim, sabe por quê? Porque não tem outra pessoa que vai cuidar tão bem da sua vida como você. Então assim, gente, se você tem a bênção de ter um marido que fala, né, sobre finanças, que tem atividade, ou que na sua família isso é um tema que se discute bastante, maravilha, mas não dê larga pra eles. Seja uma mulher ajudadora, seja uma mulher que compartilha. Você pode ter certeza que o seu marido, ele quer também debater isso. Gente, a gente está vivendo um momento econômico de loucura. Então, assim, quanto mais formos mulheres que pudermos conversar e não ter vergonha de perguntar, porque ninguém nasceu sabendo, ninguém tá sabendo de tudo. Pergunte, se você não sabe, você tem direito, dever e você é capaz sim de saber. Tá? E quem gosta de falar de investimento, como eu, por exemplo, adora receber pergunta, porque a gente adora falar sobre isso. Então, não tenha medo, porque se você ficar só no conhecido, oportunidades surgem a toda hora. Eu, por exemplo, se você falasse comigo há 2 anos, eu não ia falar para você investir em criptomoeda, que é uma coisa extremamente nova. Na época era muito difícil. Aí eu fui estudar mais sobre isso e entender. E hoje eu entendo que, dependendo da estratégia de vida da pessoa, faz todo sentido do mundo ela ter investimento em criptomoeda. Então, eu que já tô aqui, né, já tô na estrada há um tempo, já tenho mais conhecimento, não posso me apegar às coisas conhecidas. Quem dirá quem tá começando? Por isso que muita gente não sai da bendita da poupança, não sai do bendito do banco de varejo, tá? Porque fica lá só indo no que é tão conhecido. Então, isso é outra coisa. Uma outra coisa, teoria financeira, que arrebenta a gente muitas vezes é a tal da aversão à perda. Só que olha só como tem uma incógnita aqui, alguma coisa conhecida, gente. A gente tem aversão à perda, mas muitas vezes na hora de comprar parcelado, a pessoa não faz o cálculo dos juros e vê o tamanho da parcela que cabe no bolso. Vocês sabem que eu já falei que 10 parcelas é coisa do capeta. Isso vai afundar você nas suas finanças. Porque a gente perde o controle. Quem aqui, gente, ainda compra em 10 parcelas porque se pagar à vista não tem desconto? Ok, isso é ter uma visão de curto alcance, que eu chamo. Porque na verdade, o que acontece? Se você pegar mania de ficar parcelando tudo em 10 vezes, essas parcelas se somam e vem aquela fatura do cartão que você tanto assusta. Você perde o controle. Agora, tem casos, né? Eu tô falando aqui de compras pessoais, tá, gente? Eu não tô falando de compras de negócios, porque às vezes quando você vai comprar estoque pro seu negócio, aí é outros 500, aí é outra seara. Aí é o programa Dona do Lucro Todo. Hoje eu tô aqui falando das investidoras. Então a gente tem que ser mulher inteira, na medida do possível, negociar, pagar à vista,
Reservar a parcela para grande despesa? Boa, Ana. A Ana já é escolada, é isso mesmo. Você pode comprar em 10 vezes uma coisa. Aí eu vou comprar algo mais caro, né? Um móvel para sua casa, um iPhone, alguma coisa mais cara e vou parcelar em 10 vezes para caber no meu orçamento, né? Para eu poder ter as minhas reservas, não ter que mexer no meu investimento. Isso aqui eu consigo absorver no meu orçamento. Legal. Quando você começa de fato a ter um controle financeiro com mente de investidora, você começa a usar isso sim. Mas não é a mania de comprar parcelado. Então eu tava falando, a gente tem a aversão à perda, isso é um viés comportamental que às vezes atrapalha, inclusive mulheres investidoras. Nesse momento, por exemplo, quem tinha investimento no exterior teve queda. Agora, quando você tem a sua estratégia financeira, você fala, eu preciso desse dinheiro para agora ou para daqui a um ano. Se eu precisar, eu sei que eu tenho que trocar. Se eu não precisar, talvez eu reduza um pouco a participação na minha carteira, mas eu não preciso me apavorar, porque a minha estratégia colocou esse dinheiro para 3, 4, 5 anos. Então, quando a gente conhece a nossa teoria, né, a nossa estratégia de investimento, que é alinhada com o nosso plano de vida, eu sei para que eu quero dinheiro, quando eu quero dinheiro, o que eu vou fazer com esse dinheiro, fica muito mais simples. E essa aversão à perda que todos nós temos, quem que gosta de perder dinheiro? Gente, ninguém, nem numa coisinha assim. Essa aversão à perda, ela fica administrável. Eu conheço, eu não gosto, mas eu sei o que está acontecendo. É diferente de falar, meu Deus, eu não posso perder, tira todo o dinheiro daqui e joga na poupança. Já tive casos assim, de pessoas falaram, não, caiu, eu não posso. Aí tem que ver, aí falam muito do perfil do investidor. Eu questiono um pouquinho essa questão do perfil do investidor e peço desculpa para os meus colegas assessores de investimento. O que acontece, gente? O perfil do investidor ele é válido, mas muitas vezes a pessoa coloca lá, responde as perguntas sem conhecimento. Então, nesse caso, o perfil vai dar um perfil errado, porque a pessoa não sabe nem o que ela está respondendo às vezes, né? Como que a gente trabalha? O que é a mentoria investidora de elite? Eu ensino a pessoa, primeiro de tudo, conhecer a vida dela. Hoje mesmo, se vocês forem nos meus stories, vocês vão ver uma mentorada minha que ela tinha só o produto DI do varejo do bancão, que rendia muito pouco. A carteira dela hoje está colorida, ela tem investimento em renda variável, ela tem fundos multimercados, ela tem várias coisas. Por quê? Porque ela perdeu o medo. E por que ela perdeu o medo? Porque ela conheceu a estratégia dela. Então, quando você sabe o que você quer, aí a gente pode discutir perfil do investidor. Não, eu já sei o que eu quero e mesmo assim eu quero ficar na renda fixa. Aí, beleza. Fora isso, gente, são teorias que te atrapalham, te impedem de ser uma mulher investidora de verdade. E muitas vezes te impedem de ser uma mulher inteira. Você fica vivendo aquela vida de mulher picada. Bom, gente, tem muito mais teorias, porque o nosso comportamento financeiro muitas vezes nos leva a não dar passos mais largos na nossa vida financeira, seja no controle das contas, seja nos investimentos, seja nos rendimentos, seja em escolhas erradas. Eu vou comprar um consórcio porque eu acho que é investimento. Eu vou comprar um título de capitalização porque o gerente falou. Não vou fazer previdência porque me falaram que é ruim, né? Tudo isso são questões comportamentais porque a gente não tem o conhecimento. Bom, tempo do cafezinho acho que já deu. Quero muito agradecer vocês que ficaram aqui comigo. Obrigada, gente. Um beijo, até mais.